uma princesa que sabia muito bem o que queria. Como todas as princesas de verdade, ela era bela. Reunia no rosto a beleza de todas as mulheres do mundo. Ela sabia esperar. Príncipes vindo de todos os cantos do mundo haviam viajado léguas para pedir a sua mão em casamento. Se ajoelharam e prometeram riquezas dos céus e dos mares. Mas ela mal escutava as palavras deles. É que ela esperava por uma outra voz, vinda de um outro lugar. Então, ela mandava os príncipes embora, distraída. O rei, pai dela, preocupado com tantas recusas, um dia disse: Filha, escolha logo um marido e se case, como é o costume. Então ela disse: Meu pai, nem tudo que deve ser acontece. Eu já escolhi o homem com quem poderei me casar de acordo com a minha vontade. Só não sei se será de acordo com a sua. Ela levou o rei até a janela, de onde ela via todos os dias o movimentado mercado, com seus artesãos e mercadorias de todos os tipos e cores. Pai, está vendo ali, naquela tenda verde, um homem no meio das palhas trançando um cesto? O rei começou a procurar com os olhos, até que viu um homem alto, magro, de pele queimada de sol, de roupas gastas e aspecto rude. Não! Ele não podia acreditar que a sua filha havia recusado valorosos príncipes por causa de um cesteiro. Não! Mas a princesa disse que só se casaria com o cesteiro e com mais ninguém. O rei tentou dissuadi-la de todo jeito e, vendo que ela não mudava de opinião, ficou furioso, perdeu a paciência e disse: Não vou impedir este casamento insensato, mas se é assim, se quer se casar com um cesteiro, você deve ir embora e nunca mais voltar. Como o rei não lhe dera outra alternativa, a princesa olhou o pai pela última vez. Depois desceu as longas escadarias do palácio, atravessou o jardim e cruzou o portão fortificado em direção ao mercado. Lá ela encontrou o cesteiro, que se chamava Gambá, sentado trançando um cesto. E a conversa que aconteceu entre os dois foi espantosamente curta e simples. Foi mais ou menos assim. O cesteiro ficou impressionado de ver a princesa ali de pele sorrindo e disse: Princesa? Vejo-a todos os dias na janela e não podia imaginar que eras tão linda. Diga-me, princesa, o que quer comprar e depois vá embora, porque a lembrança deste encontro guiará os meus dias daqui para a frente. Ora, Gambá, eu não quero comprar nada. Quero apenas lhe pedir que se case comigo. Gambá, incrédulo, argumentou que ele não tinha nada para lhe oferecer a não ser o abrigo da sua humilde casinha de taipa. E a princesa disse que o único abrigo que ela queria mesmo era o do coração dele, que todo o resto dava-se um jeito. Então, a partir daquele dia, a princesa foi morar com Gambá na sua humilde casinha de taipa. E eles eram muito felizes. Um dia, antes de dormir, enquanto conversavam, a princesa disse: Veja, Gambá, suas mãos tão calejadas e esse cansaço que te apodera todas as noites. Você trabalha demais e ganha muito pouco. Por que não procura um trabalho mais rendoso, menos cansativo? Gambá foi dormir com aquelas palavras na cabeça. E no dia seguinte, ele encontrou lá no mercado um mercador com camelos carregados de mercadoria à procura de um ajudante para uma longa viagem. Gambá se ofereceu para aquele trabalho e o mercador achou que ele era a pessoa certa para isso, com seu jeito quieto e confiável, com a sua disposição para o trabalho. Eles acertaram a viagem para o dia seguinte. Gambá chegou na casa com aquela novidade e a princesa incentivou que ele fosse, que ela saberia esperá-lo. Então, naquela noite, eles se amaram sem pressa e no dia seguinte se despediram. Gambá se juntou com aquela caravana e saiu pelo mundo.
Junto com o mercador, ele atravessou rios, florestas, cidades, até que um dia ele chegou num deserto escaldante. Enquanto isso, lá na aldeia onde ele morava, a princesa dava à luz a um lindo menino. Lá no deserto, ele e o mercador procuraram água por um lugar de sombra para descansar um pouco e acabaram encontrando um poço. E então Gambá amarrou uma corda na cintura e desceu no poço. De lá de baixo ele enchia os baldes e o mercador puxava para dar de beber aos camelos. Quando o último camelo havia bebido e Gambá se preparava para sair do poço, a corda que estava na sua cintura desatou como num passe de mágica e Gambá caiu no fundo do poço. No fundo do poço, Gambá encontrou um corredor escuro e foi caminhando por ele até que chegou num lugar completamente seco, mas não se via nada. Então ele foi tateando pelo chão até que encontrou uma parede, foi tateando, viu que tinha uma porta com uma maçaneta e quando ele girou e a porta abriu, era um enorme salão, todo iluminado, com um assoalho todo de ouro, as paredes de lápis azul, o teto cravejado de diamantes e pedras preciosas. E num canto havia um banco com 3 jovens lindas sentadas bordando um tapete com fios de seda. No outro canto, uma mesinha com uma rã em cima de uma bandeja de prata. Um rapaz sentado, parecendo um príncipe, olhando fixamente para a rã, que também olhava para ele. Gambá ficou perplexo com aquela cena, até que as moças lhe dirigiram a palavra. Jovem estrangeiro, temos algumas perguntas para você. Diga-nos, quem aqui é a mais desejável? Por que o príncipe fica assim, olhando fixamente para a rã? Por acaso ela é mais bela ou mais desejável que uma de nós? Gambá, se refazendo do susto, disse: não há nada melhor para um homem do que a mulher que ele ama. Quando ele disse essas palavras, a rã caiu no chão como atingida por um raio. A sua pele se abriu e de dentro saiu uma jovem linda. A jovem e o príncipe se abraçaram e ficaram um instante em silêncio. Depois, o príncipe olhou para Gambá e disse sorrindo: caro estrangeiro, as tuas sábias palavras desencantaram a minha amada, que estava transformada em rã por causa de um feitiço, de um feiticeiro que a cobiçava. Você merece uma recompensa. Então, as 3 jovens que bordavam o tapete saíram e retornaram com uma romã cada uma. Gambá agradeceu aquele singelo presente, se despediu daquelas pessoas e voltou pelo corredor escuro, levando com ele as 3 romãs. Chegando ali no poço, ele amarrou novamente a corda e o mercador o puxou para fora. Então, ele e o mercador seguiram a viagem. No caminho, eles encontraram uma outra caravana que estava partindo para a aldeia onde Gambá morava com a princesa. Gambá, sabendo que o mercador ia para sua aldeia, pediu a ele que levasse as 3 romãs e entregasse de presente para a princesa, dizendo para ela que ele morria de saudades e que logo estaria de volta. Então, o mercador partiu levando as 3 romãs para a princesa. O mercador, assim que chegou na aldeia, procurou a princesa e entregou as 3 romãs. A princesa, feliz de saber que era um presente de Gambá, correu para a cozinha, pegou uma faca e cortou uma romã. E então, finíssimos raios de luz foram saindo dentro dela, iluminando toda a cozinha. É que lá dentro, ao invés daqueles gominhos vermelhos, havia uma grande quantidade de pérolas puríssimas. A princesa, então, cortou a segunda romã e lá dentro encontrou muitos rubis e esmeraldas. Ela pegou a faca e cortou a terceira.
Lá dentro tinha valiosos diamantes. Enquanto isso, lá na caravana, Gambar não se aguentou mais de saudade da princesa e resolveu voltar. Explicou ao mercador, acertaram as contas. Gambar se despediu dele e pegou o caminho de volta para sua aldeia. O caminho parecia ainda mais longo, tamanha era sua saudade. Mas quando ele foi se aproximando lá da sua aldeia, ele viu que ela estava cercada por grandes campos de trigo. Depois encontrou um grande rebanho de carneiro e perguntou para um homem que estava por lá de quem eram aqueles animais. O homem disse: são de Gambar, o marido da princesa. Gambar achou que o homem havia se confundido e seguiu a viagem. Mais adiante encontrou muitas vacas e perguntou para o homem que tomava conta: de quem são essas vacas? Ah, pertencem a Gambar, o marido da princesa. Gambar não entendeu nada. Duas vezes aquela mesma pergunta sem sentido. Intrigado com aquilo, ele foi caminhando até que chegou num lugar onde ele podia avistar a sua casa de taipa, mas ela não estava lá. No lugar tinha um palácio com torres altas, com cúpulas turquesa, toda decorada de dourado. O que haviam feito com a sua princesa? Desesperado, ele apertou o passo com o coração apertado. Chegou no portão dourado e resolveu entrar. Quem sabe ali alguém lhe diria para onde tinha ido a sua princesa. Não encontrou ninguém. Então ele foi entrando, foi passando por salões, fontes, até que chegou diante de uma porta de madeira toda talhada. Quando ele ia abrir à procura de alguma informação, ele ouviu lá dentro uma conversa. Meu filho, como você se parece com seu pai? Ai, mamãe, quando ele volta, quero tanto conhecê-lo. Meu filho, algo me diz que ele já passou pelos nossos campos de trigo, já encontrou nossos rebanhos de carneiros, já passou pelas nossas vacas, já entrou no nosso jardim, já andou dentro do nosso palácio e que agora está atrás da porta. Quer ver? E então a princesa abriu a porta e lá estava Gambar. Seus olhos brilharam e eles se abraçaram. E foi assim, guiado pelo fio invisível do amor de uma princesa que sempre soube o que queria, que Gambar retornou transformado num outro homem, pai de um belo menino, de uma longa viagem.